Olá, aqui é o William Gonçalves e estamos começando mais um Radar Vlog, né? Um espaço onde eu converso sobre vários assuntos aí relacionados ao dia a dia, né? Da produção do Radar Xinguara, né? No último vlog eu trouxe aí uma homenagem aos 43 anos de Xinguara, né? Porque afinal de contas nós contribuímos, né, com essa cidade, trazendo aí entrevistas com pessoas que têm empreendimentos profissionais, né, que estão atuando aqui e que fazem parte dessa história, desses 43 anos de Xinguara, né? Então o último vlog foi sobre isso, né? Se você puder, veja aí nas postagens anteriores que tá muito bom, né? Faça aí um breve histórico aí do surgimento de Xinguara, né? E no vlog de hoje eu queria conversar sobre soluções criativas, né? Eu acho assim que quando a gente começa alguma coisa, né? A gente sempre tem aqueles desafios iniciais, né? E a gente, muitas das vezes, né? Com esses desafios que surgem, a gente pode acabar desistindo de colocar em prática as nossas ideias, né? Mas se a gente for persistente, a gente vai atrás de soluções, né? Então a gente bota isso aqui para funcionar e vai atrás de soluções, né? Como vocês sabem, lá no primeiro blog eu falei sobre como surgiu aqui o Radar Xinguara, né? E aí como eu cheguei a esse formato. E no meio disso também teve a questão de como eu ia fazer essas entrevistas, como eu ia local, né? Eu não tenho estúdio, né? Não tenho estúdio ainda, né? Mas eu precisava encontrar uma forma de entrevistar essas pessoas, né? E aí foi aí que eu tive a ideia de fazer um podcast itinerante. Então eu pego os meus equipamentos e vou até o entrevistado, né? Isso daí é uma coisa boa, porque muitos desses entrevistados, eles estão ali trabalhando, né? Tem uma rotina muito corrida, então para eles destacarem tempo e virem até mim, talvez fosse bem mais complicado, porque eu fiz um podcast de estúdio, né? Entre aspas, e via como isso daí era uma coisa complicada mesmo, né? Mas aí, indo até o entrevistado, a coisa fica um pouco mais fácil, né? Porque basta que ele destaque um tempo lá, e aí eu chego, monto tudo e a gente conversa, né? E isso tem dado certo, graças a Deus tem dado muito certo, tem sido muito satisfatório, muitas pessoas têm gostado, né? Então eu acho que isso daí é uma coisa boa, né? E aí para você que estiver assistindo esse vlog e for um empreendedor, um profissional aqui de Xinguara, né? Que eu ainda não fui atrás. Se você quiser dar uma entrevista, pode entrar em contato comigo aí no direct do Instagram, né? @radarxinguara, tá? Porque esse vlog também vai pro YouTube, né? Então pode me procurar aí se você quiser. Olha, eu quero muito participar, quero muito dar uma entrevista. Pode vir, né? Pode vir que a gente marca e vamos embora, né? Vamos fazer a entrevista. Tem alguns aí que já entraram em contato comigo e eu ainda não tive como encaixar ainda, porque assim, esse podcast eu quero fazer temporadas, né? Então ainda estamos na primeira temporada. Eu estabeleci uma meta, mas eu estou dobrando a meta, né? E logo a gente vai estar terminando a primeira temporada para começar a segunda, né? E nessa segunda a gente vai organizar com essas outras pessoas. Tem muita gente também que eu fui atrás, não me deram retorno, mas eu sou um cara persistente, né? Então eu vou atrás ainda dessas pessoas para ver se elas dão alguma resposta. Porque assim, às vezes elas até se mostraram favoráveis a entrevistar, mas aí não deram retorno. Enfim, mas isso daí é tema para outros vlogs, né? Esse vlog aqui eu quero falar sobre a questão da solução criativa. Então eu já falei, né, a questão do podcast itinerante, né? É um podcast que vai até o entrevistado, né? Então isso daí é uma coisa que eu
pensei, né? Coloquei minha cabeça para pensar como eu ia fazer isso sem estúdio, né? Mas mesmo quando eu tiver a possibilidade de ter um espaço para fazer essas entrevistas, aí já vamos ter entrevistas com outro foco, né? Uma coisa mais... Porque eu pretendo fazer um outro programa, um extra, né? Para tratar de outras coisas, que não necessariamente vão ter pessoas sendo entrevistadas, tá? Mas vamos fazer programas especiais, né? Enfim. Então aí nesse caso você pode contar, né, com uma coisa mais planejada, mais, né, um espaço melhorzinho, enfim, né. E aí a segunda coisa criativa, vamos dizer assim, que eu pensei, né, no início, eu ainda vou falar sobre equipamentos mais pra frente, mas eu tinha um equipamento assim, que ele era um equipamento bom, não, eu tenho, né, tinha um equipamento muito bom, mas ele era muito complicado, né? Porque envolvia muitas coisas para serem montadas e às vezes o entrevistado tem um tempo muito curto e também o espaço onde a gente vai montar não é tão favorável assim, né? Então eu pensei assim, eu preciso reduzir essa estrutura para conseguir fazer um negócio mais dinâmico, né? Tanto na hora de montar quanto na hora lá de atender, né, de se adaptar à estrutura que eu tiver no local, né, porque tem, enfim, né, vários locais aí que nem sempre são tão favoráveis para a gente realizar uma entrevista. E aí, eu cheguei a uma estrutura mais compacta, né, utilizando microfones, por exemplo, microfones de lapela como esse aqui, ó, né, esse microfonezinho aqui, e aí eu até fiz uma entrevista aí com a Sandra Cavalcante, radialista, né? E ela ficou admirada de ver isso aqui, ó, né? E eu contei pra ela que fui eu que fiz tudo isso aqui, né? Mas isso aqui não é um microfone? Não. Isso aqui, na verdade, vamos dizer assim, é uma firula, né? Porque o que acontece? Como eu troquei a estrutura para utilizar esses microfonezinhos aqui, né? Esse microfone lapel que hoje em dia todo mundo usa, né? Para gravar vídeo, né? Porque ele é plug and play, né? Então você conecta ele diretamente no celular e pronto, você já está gravando, né? O que acontece? As pessoas, quando vão fazer entrevista com isso aqui, o meu é duplo, né? Então tem esse e esse. Quando as pessoas vão fazer entrevista com isso aqui, normalmente você pode notar, né? Elas seguram aqui na mão e tal e vão entrevistando o pessoal, né? Isso daí, pro formato do podcast, eu acho que não é uma coisa muito interessante, porque isso aqui, você esfregando a mão aqui, gera ruído, né? Se estiver preso aqui na camisa, se o entrevistado se mexer aqui também, vai sair ruído, certo? Então, a gente precisa resolver isso daí. E aí, isso aqui foi a solução, tá? Principalmente porque, né, eu queria preservar a canopla aqui, indicando a nossa marca, né? E aí, o que ocorre? Isso aqui, você tem hoje em dia à venda no mercado bastões, né? Onde você encaixa isso aqui dentro, né? E aí você pode montar isso aqui, ó, como se fosse microfone de reportagem mesmo, tá? E aí, fazer um negócio, né, melhor. Isso aqui é melhor, né? Não é melhor para segurar? Você coloca aqui na mão, você não tem contato com isso aqui, né? E aí garante ali uma melhor qualidade de áudio, né? Então, isso aqui, você tira aqui a espuma, ó, tira aqui, ó. Então, o que tem? Tem essa estrutura aqui, né? Eu acoplo o microfone aqui dentro, depois coloco a espuma, né? Que ajuda a proteger contra os puffs, né? Você faz um pei e tal, o vento. Então ajuda a proteger aí, ó. Pronto. Você já tem aqui um microfone. Então, assim, o que isso tem a ver com criatividade? Bom, tem a ver com a criatividade no sentido de que isso aqui, gente, isso aqui, vou até tirar aqui, ó. Esse bastãozinho aqui, eu montei, tá? Mas ele tem para vender. Tá? Hoje em dia existe à venda esse bastão aqui fabricado, né? Mas o que acontece? Pelo menos até um tempo era muito difícil de encontrar. Só que você comprava esse tipo de
de bastão é importado. E aí um custo mais, né, mais elevado. E eu, principalmente para mim, preciso de 2, né? Então acaba que não é muito viável para mim no momento. Então eu sou uma pessoa que às vezes inventa de fazer as coisas mesmo, né, com as minhas próprias mãos, né? Às vezes é gambiarra e às vezes não, né? Então eu peguei e montei. Peguei um pedaço de cano aqui, tá? Fui montando a estrutura, tá? Coloquei essa peça aqui para poder fixar o microfone, tá? Isso aqui fiz com aquela massa Durepox para poder encaixar perfeitamente aqui, né? A espuma, para não ficar estranho, né? Porque antes ficava assim meio dobrado, uma coisa assim, ficava legal a aparência, né? E pronto, tem o mesmo bastão. Esse bastão aqui, se você for comprar, R$100, porque já é importado, né? R$100. Aí se eu precisava de 2, né? Quanto? 200. Quanto saiu isso aqui? Então, aqui uns R$9 aqui da massa e o restante tudo reciclável. Isso aqui, claro, né? Comprei por R$10. Então, solução, ó. Pronto, eu tenho aqui um objeto que tem gente por aí que paga 100 conto e eu fiz, né, praticamente sem gastar quase nada e cumpre a mesma função, porque se você comprar isso aqui feito, é basicamente uma peça de plástico com essa mesma configuração, só para você encaixar lá o microfone, você vai pagar todo aquele dinheirão, né? Então eu resolvi o problema, tá? Usando o que? A cabeça, né? E tem ainda outra coisa, tá? Isso aqui, ó, a canopla, que é a canopla que parece um microfone de reportagem, né? Isso aqui, gente, eu também fabriquei. Isso aqui é uma peça que eu fiz com papelão duro, né? Coloquei aqui a espuminha dentro, inclusive isso aqui é a espuma acústica que a gente usa em estúdio, né? Eu tinha aí uns pedaços. Coloquei porque aí com isso você consegue fixar, né, aqui no bastão. Aí o restante é adesivo, né, impressão, entendeu? Cobri aqui com papel contact. Enfim, isso aqui também foi eu. Isso aqui você tem à venda aí, você encontra na Shopee, Mercado Livre, né? De acrílico, tem alguns outros materiais lá, mas a maioria é acrílico, resina, né, também. Isso aqui normalmente vendem por 60, 70 reais, tá? E eu fiz aqui só com materiais recicláveis, né? Gastei aqui só com contact, a impressão da tinta, pronto. Você já tem aqui, e assim as medidas são as mesmas, porque eu vi lá no site. Peguei lá as medidas que eles dão, né, as medidas da canopla, peguei, reproduzi ela nesse material aqui. É claro que em termos de durabilidade, talvez não seja tão durável, porque esse material, se pegar água, pode, né, danificar. Mas pro que eu uso, atende perfeitamente. Eu tenho os 2 que eu uso, né, e tem mais aí alguns guardados que eram de um outro projeto, que eu também vou adesivar para ser Radar Xinguara. Então, assim, com quase nada, né, de investimento, eu criei isso aqui, que se você olha de longe não vai dizer que foi feito artesanalmente, né? Então isso daqui é uma solução criativa. Assim, eu até poderia ter comprado tudo isso daqui já feito, tá? Eu não vou dizer que não daria, mas pô, o que eu gastaria comprando essas coisas aqui, eu gastaria com outra coisa aqui do equipamento, porque eu ia gastar 100 conto numa peça de plástico que não tem nada mais do que apenas um lugar para você fixar o microfone, né? Ou a canopla. Então, tipo assim, resolvi o problema, né? Isso aqui não foi um desafio, tá? Beleza, vamos fazer a canopla. Inclusive essa canopla aqui eu já tinha, ó, faz tempo, né? Eu só fiz trocar aqui o adesivo. Eu já tinha feito para uma outra coisa.
Então, é assim, são soluções como essa que a gente busca para poder criar, né, aqueles criar, vamos dizer assim, aqueles aspectos visuais, né, para a gente poder, enfim, né, dar uma refinada no trabalho. Porque se eu fosse fazer entrevista só, né, fazer isso aqui, ó, não ia ficar bonito, né, não ia ficar bonito e também não iria parecer com a primeira estrutura que eu tinha, né, que eu estava usando no podcast, que eu levava os microfones. No caso aí já não era isso aqui, era um microfone mesmo, microfone dinâmico, né, que eu levava e colocava a canoplinha aqui, a espuma, tudo. Então, criei isso aqui para a gente poder fazer as entrevistas de uma forma muito mais prática, né, utilizando esse equipamento aqui, tá? Eu ainda vou fazer um vlog falando sobre os equipamentos mesmo que eu uso, né, e os que eu usava. Os que eu usava, eu aposentei eles? Não, claro. Eles, né, os primeiros equipamentos que eu usava nas entrevistas, eles fazem parte aqui vamos dizer assim, do meu acervo, né? E vão ser usados em situações específicas. Então, em situações em que eu tiver um ambiente controlado, vamos dizer assim, né, que eu tiver um espaço aqui, que eu vá fazer uma produção mais refinada, então eu vou utilizar esses equipamentos, né? Produção mais refinada, com uma estrutura melhor, né? E quando for para entrevista de rua, né, entrevistas em locais variados aí, utilizar essa outra estrutura aqui, né, que é mais simples, é mais fácil de montar e tem qualidade também, né? O importante é você ter as informações compreensíveis, tá? Então, se você tem o áudio bom, né, o áudio bom que dê para entender tudinho o que o camarada está falando, pronto, você já tem o que você precisa, né? E aí fica a dica, né? Mesmo que você tenha um equipamento assim muito simplesinho, né, para começar um podcast, você pode começar. Você só tem que ver se ele, né, vai garantir que tudo que for falado vai ser perfeitamente compreensível, né? E que você também não vai ter muito ruído, né? É importante, né? Você dá para tratar o áudio no computador, né? Mas que é o que eu faço aqui. Então, porque esse microfone aqui, ele tem redutor de ruído, mas eu não uso, tá? Eu prefiro fazer esse processo manualmente, porque eu tenho mais controle, né? Consigo trabalhar melhor essa questão, certo? Então é isso, eu fico por aqui, que o vlog já ficou grande, né? Então eu só queria falar isso aqui, porque realmente eu fui entrevistar a Sandra e aí ela ficou impressionada com isso daqui. E aí eu pensei, né, em falar sobre as soluções criativas. Tem muita solução criativa aqui na realização desse podcast, né? E mais pra frente eu vou falar mais sobre isso, né? Mas eu pretendo falar principalmente sobre os equipamentos, porque eu acho que aí muita gente que quer começar um podcast, né? Inclusive algumas pessoas, né, já me perguntaram. Então eu vou, né, aqui expondo um pouco sobre esse assunto, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe, né, se eu sou assim, me alongo muito desses vlogs, mas é porque realmente eu tenho muita coisa para falar e eu não consigo me prender a só 5 minutos, né? No próximo vlog, inclusive, eu vou falar sobre essa questão, vou falar sobre sempre você buscar ser, assim, ter a sua identidade, né? A minha identidade é essa, entendeu? Então é isso. Continuem acompanhando os episódios do Radar Xinguara, ainda tem muita coisa bacana para vir por aí, tá? Muita entrevista legal que vocês vão gostar de conhecer, né, o trabalho das pessoas que estão aí na lista, né? Enfim, eu gravei muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Então, e graças a Deus, por conta disso, eu vou conseguir lançar um episódio por semana, porque antes eu queria lançar de forma alternada, mas agora eu vou conseguir lançar um episódio por semana, coisa bacana. Então, toda semana vai ter episódio novo do Radar Xinguara, tá? E é isso, né? Então nos acompanha aí no Instagram, no YouTube e no Spotify também, tá? Tem uma audiência lá no Spotify
né? Eu sei que tem muita gente que tem esse aplicativo, então ouça lá o Radar Xinguara também para dar, né, um apoio aí para nós lá, beleza? E você que quer ser entrevistado, né, que você gostaria de participar, entre em contato comigo, porque eu estou esperando o seu contato, tá bom? Então é isso, até breve e vamos em frente, né?